Boa noite aí, meu povo, tudo bom? Para aqueles que não me conhecem, me chamo Cristiano Cunha, sou engenheiro de segurança do trabalho, tenho uma especialização em gestão de pessoas e psicologia. Hoje vim comentar um caso que ocorreu, um acidente, de uma pessoa, um homem de 44 anos, 40 e poucos anos, foi tirar uma selfie, ali na Pedra do Macaco, no Rio de Janeiro, e quando foi descer, escorregou e caiu aí para mais de 150 metros. E assim, a gente está vendo alguns casos ocorrendo, que nós que somos da área da segurança, acabamos ficando pensativos, por que ocorre isso? E aí eu sempre procuro trazer para o lado um pouco também da psicologia. Hoje em dia, nós que trabalhamos cuidando de pessoas, fazendo a prevenção, e aí, muitas das vezes não entendemos porque certas pessoas acabam tomando decisões, que essas decisões acabam impactando definitivamente nas vidas delas, através de um acidente, ou da família dela através do acidente, através de morrendo, e aí gerando aquela consequência, aquela comoção dos amigos, dos familiares, das pessoas que trabalham ao redor com essa pessoa, e trazendo esse caso desse senhor que foi atrás de tirar uma selfie, e no final, ao descer, teve esse acidente. E eu vou falar um pouquinho aqui, separei um artigo, separei algumas coisas, eu gosto de anotar porque fica mais fácil estar lembrando, e aí eu começo com a seguinte pergunta: por que pessoas inteligentes tomam decisões inseguras? Quando eu falo inteligente, são pessoas que muitas das vezes têm ali uma certa grau de instrução, passando por treinamentos, diálogos de segurança, conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, mesmo assim tomam decisões erradas, errôneas, que acabam gerando esse tipo de acidente. O que a psicologia cognitiva fala a respeito? O que a neurociência fala a respeito disso? Então, a maioria dos acidentes não ocorre por falta de conhecimento, mas por alterações de percepção de risco. Olha que interessante. O paradoxo da experiência. Isso aí é uma tese. Quanto maior a experiência da pessoa, maior é a probabilidade dele sofrer ali um acidente. Então, dados de diversos setores demonstram que os acidentes graves frequentemente envolvem profissionais experientes. Isso quer dizer o quê? Devido a excesso de confiança, familiaridade com o perigo, tá todo dia exposto naquele perigo ali, sensação de controle, redução de percepção de risco. O sistema cerebral de sobrevivência que nós temos na parte do cérebro, vou citar aqui alguns: hipocentro, córtex pré-frontal, tá? Como é que ele funciona? Ele tem um fluxo. Então você identifica o perigo, você faz uma avaliação, você faz ali, você tem uma emoção, depois daquela avaliação, tem uma tomada de decisão e uma ação, Então, quando algum desses itens ele falha, e aí o que acontece? Tem ali um acidente, Então, quando você subestima o risco, quando você tem uma tomada de decisão errônea, você acaba gerando ali um acidente. E a dopamina, O que seria a dopamina, Então, a dopamina, falando um pouco aqui, o cérebro ele recompensa comportamentos, tá? E esses comportamentos podem ser muitas das vezes perigosos. Quando você faz um atalho, você percorre um caminho seguro, mas não, vou percorrer por esse atalho aqui. Você ganha tempo, economiza tempo, resolve rapidamente algum problema, que era para demorar ali 2 horas, você dá um jeito, burla as coisas, faz de maneira errada, mais rápida, Então, quando você tem essa repetidão dessa conduta, o cérebro ele te recompensa através ali, de dopamina, Então, a gente te dá uma sensação ali de prazer, tá? O que seria o viés cognitivo, tá, do não vai acontecer nunca comigo? O que é isso? O que é essa teoria? Então, o viés do otimismo. O cérebro ele acredita que o acidente isso acontece com os outros. Não pode acontecer com você, só com os outros. Só os outros podem ter acidente, você não. Você é o cara que, por mais que tu faça coisa errada, se expõe ao risco, ao perigo, contigo não vai acontecer o acidente. Tá? Então, isso aí se chama o viés cognitivo, de comigo não acontece, não vai acontecer isso. Mas o risco, ele está lá, tá? Ele acha que o risco ali está sob controle. E tem também a teoria da habitação do perigo, O que seria isso? Exposição repetida daquele perigo, daquele risco. O que gera? Ele gera uma redução do medo, Quando você se expõe todo o tempo naquele mesmo tipo de risco, mesmo perigo, você faz aquilo todo o tempo ali, você acaba ali perdendo o medo,
diminui a diminuição do alerta, né? Então, o nosso corpo ele já tem uma autodefesa. Quando você está perto de algo que é arriscado, opa, já segue um alerta. Mas quando você está ali várias vezes, muitas vezes, né, ali naquele risco, você acaba diminuindo essa sensação do alerta. A falsa sensação de segurança, né? Quantas vezes já passamos por isso, né? Tá no celular dirigindo, né? Uma vez, opa, né? Eu consigo olhar e consigo dirigir, ou aqui não tá arriscado, não tá perigoso, eu consigo ficar aqui sem colocar um cinto de segurança, sem me atrelar uma corda, né? Eu posso subir essa pedra aqui, né? E eu já estou seguro. Então essa é uma falsa sensação ali da segurança. O risco ele vai permanecer no mesmo lugar, apenas a percepção diminui, tá? Tentar aí fazer um vídeo bem curto, né, para a gente expor o que ocorreu. Então, gente, falando um pouco mais da psicologia, né, cognitiva, neurociência, quando se fala de o que o hipocampo ele faz, né, que eu citei mais antes, ele armazena experiência, né? Então, uma parte do nosso cérebro ali que se chama hipocampo, ele armazena a tua experiência e faz um comparativo ali de uma situação que já passou com a atual. O córtex pré-frontal, ele faz o julgamento, né? Ele faz a avaliação e a consequência, né, daquilo ali. O núcleo accumbens, né? Esse é um sistema de recompensa. Quando a pressão operacional, fadiga ou excesso de confiança, o sistema racional perde o espaço dele, né, o sistema racional, para a decisão automatizada. Então, quando tem uma pressão muito grande operacional, uma pressão das pessoas, uma pressão da família, uma pressão daquele momento que você sofre, tá? Você acaba perdendo ali o sistema racional e fazendo as coisas no automático, que é onde gera ali um risco, né, de um acidente. Os hormônios e neurotransmissores. Dopamina, tá? Ele gera uma sensação de recompensa. A adrenalina, ele gera uma sensação de excitação, energia. A endorfina, o bem-estar. E a serotonina, ele gera uma sensação de status sociais, né? Aqueles likes. Então, gente, para concluir, né, esse caso aí, né, essa perda, né, para os familiares, para a esposa, para os filhos, né, para os pais, de uma pessoa que se expôs a um risco sem necessidade, em busca de um like, de uma melhor posição para uma selfie, de uma melhor posição ali para estar tendo essa sensação ali, que até fala aqui no final, a serotonina, que é o status social, né? Então, se alguém busca uma selfie, porque quer postar, que é um status social, quer dizer que ele é o cara que é corajoso, é o cara que não acontece nada com ele, não se engane, tá? O perigo ele está ali. E quando tem um risco, né, próximo ali do perigo, para acontecer um acidente, é muito rápido. Então, esse é o recado do engenheiro de segurança, né, Cristiano Cunha, que você não se arrisque, você não busque, né, status, likes, essas sensações que são de maneira rápida, de maneira ali que você se expõe dessa maneira tão arriscada em busca de um like, né? Então, muito cuidado aí. Fique com Deus.